Money Report entrevista Christian Rosa, executivo da CV Marketplace, empresa que mantém a plataforma Feira do Ceasa, que encontrou no conceito de economia de baixo contato uma forma de enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. Como é que está, Christian? Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Conta um pouquinho primeiro sobre como é que funciona o negócio de vocês. Bom, a Feira do Ceasa nasceu de um projeto aí já de longa data, já desde 2015, que a gente estuda o mercado do FLV, né? Frutas, legumes e verduras. Nós temos uma proximidade muito grande com o CEAGESP, éramos fornecedores de tecnologia para a entidade CEAGESP, e isso nos aproximou um pouquinho desse mundo FLV. Tá? E fizemos uma pesquisa de mercado, final de 2016, com a intenção de descobrir qual seria a adesão, né, do mercado food service, né, para as questões aí de compra online aí dos produtos aí para o dia a dia aí dos bares, restaurantes, padarias, lanchonetes. Né? Essa pesquisa retornou aí números bem atraentes aí sobre sobre como seria a receptividade, né, desse tipo de abordagem eletrônica, visto que o pessoal está muito acostumado, né, os comerciantes muito acostumados a irem até o CEAGESP, ou muitas vezes terem um fornecedor, ou 2, 3 fornecedores que servem ele semanalmente. Enfim, e tivemos aí um retorno muito bom da pesquisa. A pesquisa aí nos motivou aí a criar um plano de negócios em cima disso. Ficou congelado por um tempo, né, devido à crise ali de 2015, 2016. Ficou congelado 2017, 2018, final de 2018, nos reunimos aqui internamente e decidimos aí colocar em prática esse projeto, tá? Aí, início de 2019, nós começamos a construir a plataforma, né? Ou seja, alinhar o modelo de negócio, e chegamos aí com o lançamento aí, no final de 2019. Tá? A plataforma, o projeto, ele se baseia, né? Teve como início, né, o público-alvo aí, o food service, né? Que compra basicamente em atacado. Então, nós estamos falando de uma caixa de tomate, uma caixa de cenoura, um saco de laranja. E iniciamos aí em dezembro aí com alguns parceiros lá, né? Parceiros estratégicos lá do CEAGESP, que acreditaram também no projeto, né? São empresas já muito consolidadas, de 40 anos de CEAGESP, né? E iniciamos janeiro, dezembro é um mês de alto consumo, né? De produtos assim, né? Janeiro já é um mês um pouco mais de consumo, um pouco mais moderado, e início de fevereiro, se você se recordar, veio aquela grande enchente em São Paulo. Lá São Paulo ficou debaixo d'água e o CEAGESP foi muito afetado nesse episódio. Sim, né? Sim. E nesse momento a gente estava iniciando o nosso trabalho de mídias sociais, de divulgação, enfim, toda a parte de marketing também estava nascendo junto com essa crise dessa enchente, né? E isso nos ajudou também, de certa forma, aí, a entregar produtos, né? Porque o CEAGESP estava debaixo d'água, ficou uma semana parado praticamente lá, aquela limpeza, né? E então foram coisas, esse foi alguns dos eventos aí que nos ajudaram aí a impulsionar. Continuamos aí a trabalhar no food service, né? Ou seja, com o nosso telemarketing, com mídias dirigidas a esse público, e começamos a ter vendas e ter né, e ganhar mercado para esse público. Metade de março, esse público fechou as portas, né? Foi com o decreto aí do governador do estado aí, João Dória aí, que literalmente... E foi aí que surgiu a ideia de aplicar o conceito de economia de baixo contato? Até então não, porque nem a gente sabia o que estava acontecendo, né? Nós tínhamos um planejamento, né? Nós tínhamos um planejamento de atender o varejo em metade de 2021, quem sabe, né? Então existia já uma visão de ali na frente, a hora que a gente ganhasse muita experiência, escala aí no food service, que a gente atendesse o varejo, né? O varejo requer outras habilidades que são, né, que são bem diferentes aí do mundo de atacado, né? E
iniciou a pandemia, né? O nosso cliente fechou as portas, literalmente fechou. Então, nós tivemos algumas vendas, né, pós o decreto ali, mas muito tímidas, o pessoal já não sabia se podia fazer estoque, como é que ia funcionar, ninguém sabia de nada, na verdade, né? Foi uma surpresa para todo mundo, né? Tudo isso que aconteceu e o que está acontecendo, diga-se de passagem, né? Então e nesse meio tempo, aí, após o decreto e as vendas caíram radicalmente, porque o cliente fechou as portas, né? Nós começamos a ter muitas interações, né? Dos internautas aí de varejo. Nós já estávamos com o nível de curtidas, a nossa página já estava fazendo, a nossa mídia social já estava um pouco robusta já, e começamos a ter muita interação do público de varejo. Qual era a solicitação? Pessoal, uma caixa de 20 quilos de tomate é muita coisa. Vocês não vendem 2 quilos? Vocês não vendem 1 quilo? Vocês não vendem 5 quilos de laranja em vez de um saco de 25? Enfim, começaram a fazer muita solicitação a respeito disso. Isso logo em seguida, né? Se eu não me engano, o decreto foi dia 17 de março, uma coisa assim. E isso começou logo em seguida. O pessoal interno aqui, sentamos aqui e falamos, gente, assim, ou a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente muda para atender varejo agora, que eu acho que é uma perspectiva boa, ou a gente literalmente coloca a loja em stand-by aí, esperando que a pandemia passe. E a pandemia não passou ainda, na verdade é essa. Pois é. É. E resolvemos, assim, a toque de caixa fazer isso, tá? Então, foi entre o decreto de metade de março e o início da venda de varejo, deu mais ou menos aí 20 dias. Nós começamos a trabalhar com varejo dia 4 de abril, tá? E no começo, no modelo inicial, os parceiros de vocês dentro do SEAS, os permissionários, eles forneciam o produto também em atacado, né? Como é que Em foi para atacado. eles? Eles aceitaram bem essa coisa de vender no varejo ou vocês passaram a comprar no atacado e vocês desmembravam? Como funcionou isso? Então, isso foi uma coisa interessante, porque assim, a feira do SEAS, ela continua no modelo ainda de parceiros. Quem faz o fracionamento ainda é um parceiro, não é a feira, não é o marketplace, não é a loja, né? Então, nós continuamos ainda com o mesmo formato. Porém, hoje tem um lojista, né? Tem um permissionário hoje que é a pessoa que vende em varejo, tá? Então, o modelo não se alterou, tá? O modelo não alterou. O que alterou é que antes nós não tínhamos a perspectiva de ter um parceiro de varejo, né? Devido às suas particularidades. A nossa estrutura de logística fechada para atender o food service baseado em atacado também a sua logística estava montada em cima de uma operação de atacado, né? Mas, só complementando e respondendo exatamente a sua pergunta, o nosso parceiro lá, atacadista, ele ficou, na verdade, foi bom para ele, porque o que acontece? O food service fechou, que era a grande demanda deles também, né? E a plataforma chegando até o consumidor de varejo, junto começou aí produtos de atacado também, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Uma família, a gente começou a ter cenários assim, em que a família comprava uma caixa, entendeu? De tomate e dividia em cinco famílias, né? O casal e 5 filhos, né? Sim. E começamos a ter demandas também, vamos dizer assim, de pequenos. O pessoal que conseguiu se adaptar ao delivery, né, o food service que conseguiu se adaptar ao delivery, também a gente conseguiu entregar esse produto lá na ponta. E o consumidor varejista também aprendeu a consumir alguma coisa também em atacado. Então, coisas frutas exóticas são vendidas, a gente vende muito em atacado. Então, vou te dar um exemplo, que é uma caixa de figo que vem com 4 bandejas de figo. É um produto que é um produto de atacado e vende razoavelmente bem. Então, tem produtos que uma família consome com uma escala maior, acaba comprando de atacado, né?
Então, o nosso atacadista viu as vendas dele também aumentar e suprir, né, de certa forma, o gap, né, a lacuna que se abriu porque o food service fechou, né? Então, assim, a estrutura CEAGESP, no início da pandemia, sofreu um pouquinho. Nós tivemos aí sobra de produtos aí em lavouras, assim, perdeu muito produto no início da pandemia porque não conseguia se distribuir esses produtos, sabe? Então foi aí até o mercado conseguir acomodar todo esse cenário levou um certo tempo. Hoje já está mais estável, né? Tá? Então, basicamente, esse foi o nosso início e a nossa virada, né? De como a gente conseguiu aí mudar aí para o varejo, né? Atualmente, quantos permissionários tem no SEASA e quantos deles são parceiros de vocês? No CEAGESP, se eu não me engano, são 2.800 permissionários, tá? Nós temos hoje 11 permissionários, tá? Mas são 11 permissionários, assim, que correspondem, que tem todo o mix de 100% de A a Z dos produtos do CEAGESP, né? Para ser um permissionário também da Feira do Ceasa, você precisa ter certos requisitos também. Qualidade é um deles, então a gente preza muito por qualidade. Então, os nossos parceiros hoje são parceiros, vamos dizer assim, de uma envergadura de cadeia de fornecimento muito grande, né? Tá? Então, tem alguns aí que tem 40, 50 anos aí de mercado aí de distribuição de FLV, sabe? Então, a gente até nem pode ter muitos permissionários, porque senão a gente não consegue, vamos dizer assim, atender e controlar a parte de qualidade, né? Então, a nossa perspectiva é até dezembro chegar a 25 permissionários em alguns produtos estratégicos que a gente precisa melhorar a questão de preço, principalmente preço, tá? No CEAGESP lá, a maioria dos permissionários, eles geralmente também são produtores, mas eles não produzem tudo que eles vendem, né? Então, Sim. o produtor X, ele é produtor de tomate, mas ele vende de A a Z. O produto de A a Z que ele vende, ele pega de outro permissionário que também é muito forte na batata, outro é muito forte na banana. Então, cada permissionário do CEAGESP tem um produto de carro-chefe, que é o que ele produz, né? E ele fornece de A a Z. Então, hoje a nossa perspectiva é aumentar agora os permissionários, aí, os parceiros, né? Para uma perspectiva de que venham parceiros e tragam consigo, né, melhores preços, né? Então, é constante aí a questão de preço, né? Então, o preço influencia no prato da comida que vai ser vendido lá na ponta, né? Então, ele é muito importante, né? Então, nós temos aí nessa nossa perspectiva de crescer até 25 permissionários até o final do ano, tá? Essa é a nossa ideia. Atualmente, como é que está a divisão da venda de vocês entre o pessoal do atacado e do varejo? Dá para falar 50% é para atacado, 50% para o varejo? Como é que está essa divisão aí? Então, hoje nós estamos mais ou menos 80% varejo e 20% atacado. O atacado começou a reagir, tá? De 2 semanas para cá, a gente começou já a entender aí que o atacado começou a ter uma certa movimentação. Isso faz parte aí do início aí, né, dessa liberação, né, que teve por parte aí do governo, né, em liberar aí parte aí dos restaurantes. Agora houve uma nova liberação com uma extensão de horário, né? Mesmo assim, os comerciantes ainda estão com o pé atrás ainda sobre qual é a sustentabilidade a sustentação, desculpa, né? A sustentação desse prazo, né? Em que vai se trabalhar, entendeu? Ou seja, eles estão receosos que amanhã pode vir um decreto reduzindo o horário. Então, não estão fazendo estoque, estão trabalhando muito limitado.
Tivemos um feedback aí de que só 30% dos seus clientes voltaram a consumir nos seus restaurantes, então é um número bem preocupante, né? Ainda. Então, assim, o food service já começou a consumir da nossa plataforma, tá? Já começou a voltar. Então, hoje seria em torno de 80%, mas chegou a ser 95% varejo e 5% atacado em 45 dias atrás, tá? E como é que foi a questão da logística? Porque eu suponho que você, levando produtos para o food service, você faz muito menos entregas em quantidades maiores. E para o varejo são mais entregas em quantidades menores. Como foi essa adaptação? Essa foi uma adaptação bastante significativa, né? Então, o nosso parceiro logístico, muito profissional na cadeia de abastecimento atacadista, mas com uma experiência ainda, construindo uma experiência em varejo, né? Tá? Ele entendeu a necessidade, entendeu o projeto, também entendeu que precisava se moldar também para o novo mundo que se formou diante da gente, né? E entendeu, compreendeu e assim fez um planejamento, né, um projeto, né, remodelou esse projeto para que a gente conseguisse sair de 3, 4 entregas em um carro para 20 entregas no dia, né? Tá? Então o mesmo carro que antes fazia 5, agora tem que fazer 20. O que tornou isso viável, né? Até para a gente hoje conseguir entregar acima de R$ 120 de frete grátis. É realmente o aumento nas vendas que foram bem significativos. Então, nós conseguimos fazer com que um carro, né, ele atenda somente uma região de São Paulo. Ou seja, em termos de velocidade, ele está nos mesmos moldes, né, do que era no atacado, porque daí nós vendíamos menos no atacado até então, né, e vendíamos menos. Então, porém, o carro ele percorria distâncias maiores. Hoje, o carro ele percorre distâncias menores com mais entregas. Mas esse ainda é um grande desafio. É um grande desafio. Diria ainda que a gente ainda tem que aprender com isso, sabe? Aprender com isso. Então, São Paulo é uma caixa de surpresa, né? Então, você pode sair de manhã com o trânsito totalmente livre, do nada, um simples acidente, um eventual de um motociclista pode criar um caos numa certa região, né? Então, a gente ainda está aprendendo, e o nosso produto é perecível, né? Ele precisa de certo cuidado e ele tem que ser entregue no tempo X. Então, nós temos hoje, por exemplo, que entregas até às 16 horas, as nossas hortaliças chegam em perfeito estado. A partir das 16, ela já começa a ter uma deterioração. Então, a gente já prefere trazer esse produto de volta e repor no dia seguinte. Isso acontece muito pouco hoje. Muito pouco a gente estoura esse horário. Por quê? Porque conforme a logística foi aprendendo e a gente foi crescendo nas vendas, eles foram também aprendendo a ser mais ágeis, né? A ser mais ágeis. Diferente daquele produto que é entregue um eletroeletrônico, por exemplo, em que a portaria recebe de um prédio, de um condomínio, o nosso produto, as portarias, os condomínios recusam o recebimento porque se aquele produto acaba sendo avariado ou estragando ali, acaba passando o ônus da responsabilidade para o condomínio, né? Então, a nossa entrega é um pouco mais lenta, né, do que esse tipo de produto aí que o e-commerce hoje vende aí com uma abundância muito grande, né? Mas esse é um desafio que, graças aí ao trabalho de todo mundo aí, o empenho, o entendimento aí, e assim, é uma reinvenção a cada dia, sabe? A gente se reinventa. Cada dia a gente melhora alguma coisa, a gente acrescenta alguma coisa, porque foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. A gente, como falei no início, a nossa perspectiva de varejo era metade de 2021, né? E de repente a gente teve que construir isso a toque de caixa. Então, nem tudo saiu como planejado, né? Mas hoje com o esforço hoje de todo mundo, nosso mix aumentou significativamente, né? Então hoje nós temos massas, hoje nós temos queijos, hoje nós temos
temperos. Então, assim, o nosso mix cresceu significativamente. Então, hoje a gente já consegue fazer uma despensa hoje razoável de uma família, sabe? Esse conceito aí de economia de baixo contato, você acha que ele ajudou no sentido, não só por estar fechado os estabelecimentos, mas pelas famílias preferirem o delivery aí no mercado também? Olha, a economia do baixo contato entrou no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Ela trouxe aí uma perspectiva aí bastante interessante, de que, vamos dizer assim, quanto menos manipulação, né, no produto, menos possibilidade vamos dizer assim, de contágio você tem. E essa ideia do baixo consumo, na minha visão, ela se aplica, inclusive, até a outras patologias aí que a gente já vive no dia a dia aí, que podem ser fatores de contaminação. Uma conjuntivite, por exemplo, ela passa facilmente aí através desse tipo de transferência vamos dizer assim, de manuseio de produtos. Então, nasceu esse conceito, é um conceito muito interessante, né? Veio para ficar, né? Veio um conceito que veio para ficar. A Feira do Ceasa atua nesse conceito com muita seriedade, então o produto ele sofre pouca interação, né, humana, e quando tem interação humana é uma interação usando todos os EPIs necessários. Então é luva, é máscara, é óculos, é avental, é touca, é tudo que é possível em termos de EPIs aí para que o contato com os produtos caia drasticamente, é feito. Como o cliente faz o pagamento 100% online, o nosso processo, como uma loja, um e-commerce comum, no momento da entrega, não há nem aquela interação de pagamento, de troca de dinheiro ou de cartão de crédito, é somente a entrega da caixa, né? Em muitos casos, inclusive, o nosso cliente nos pede que a gente deixe a caixa em um local específico, né? Lá da casa ou do prédio, para que ela faça a higiene sem contato até com os nossos motoristas, né? Então, a gente está muito sério nessa questão do baixo contato, e entendemos que é uma tendência e veio para ficar, né? Nós não sabemos nós temos uma ideia do amanhã, mas a gente não conhece, né? Mas temos uma visão de que essa é uma tendência que realmente veio para ficar, e a pergunta é até quando ela vai com essa intensidade, né? Se é que ela vai parar, né? Sim. Agora, inicialmente, antes da pandemia, dá para você mensurar qual o volume de venda que vocês tinham, para quanto isso caiu com o fechamento do comércio, enquanto vocês estão hoje, dá para a gente traçar essa linha aí do tempo? Nós tínhamos iniciando lá em dezembro, vendemos pouco lá, acho que foi 2 toneladas no mês todo. Janeiro já foi melhor, já pulamos para 5 toneladas. Fevereiro teve aquele problema lá, então a gente manteve as 5 toneladas. Estávamos iniciando março numa crescente aí para fechar em 7, 8 toneladas, sendo que no meio de março veio a pandemia. Então nós fechamos março aí em 4.500, 5 toneladas aí, tá? Quando iniciamos o varejo, nós iniciamos dia 4 de abril, já fechamos o primeiro mês com 20 toneladas de comida, tá, processada. Hoje a gente processa aí, hoje a gente já está processando aí entre 80 e 100 toneladas de comida mês hoje, tá, de entrega hoje. Então é uma mudança bastante significativa aí nos resultados, né? E você acha que esse aumento seria o mesmo se vocês continuassem, se não houvesse a pandemia, e vocês continuassem somente no comércio, como era o projeto inicial, até 2021, vocês teriam esse salto tão rápido assim? Você acredita Não, nisso? não.
Não. A nossa meta de crescimento era muito realista, né? Dentro do. Nós tínhamos um público a conquistar, né? Então, nós tínhamos que interagir com o food service, mostrar o nosso projeto, mostrar que nós tínhamos confiabilidade em questão de qualidade, preço e entrega, né? Então, nós tínhamos que conquistar. A pandemia trouxe uma necessidade. Se nós não existíssemos, muita gente não teria o que comer. A verdade é essa, né? Ou seja, a alimentação estaria prejudicada. Houve, né? Acho que todo mundo passou por isso, aí uma dificuldade em você conseguir comprar. Então, os supermercados foi aquela loucura, né? Aquele contato exagerado, as pessoas fizeram estoque em casa desnecessariamente, né? Foi um caos, né? O início, né? Então, assim, o cliente, quando a gente lançou no dia 4 de abril a plataforma, a gente nem tinha anunciado, já começou a vender, entendeu? Literalmente foi isso. Então, a gente fez pouca campanha, né? O marketing praticamente ele navegou na onda sem fazer aquele papel lá de provar quem nós somos, qual é a nossa qualidade, quais são os nossos pontos positivos. Hoje já mudou um pouco, já, né? Nós já temos um pouco de concorrência, né? O hortifruti, né? As lojas de hortifruti da esquina se adaptaram também a essa questão de venda, né? Vamos dizer assim, de forma eletrônica. A maioria ainda vende por WhatsApp, você passa uma lista, ele te passa a lista de preço, não é no mesmo profissionalismo que é a nossa plataforma, né? Hoje, na nossa plataforma, você entra, compra, paga online. Você tem, inclusive, a opção de pagar até 4 vezes no cartão de crédito. E é tudo online, né? Já com o pessoal aí que sofreu aí a ausência do consumidor lá na prateleira dele, ele já não conseguiu se adaptar em tecnologia ao ponto para estar no formato que a gente está. Porém, esse formato, né, ele nasceu com uma visão para o food service e a gente adaptou ele no meio do caminho, né? Mas, então a gente entende aí que a gente sofreu, vamos dizer assim, que a gente teve um resultado, um aumento de vendas, porque foi um resultado que a própria pandemia trouxe, né? Não foi a gente que projetou isso, né? Não foi a gente que imaginou que até no momento de a gente decidir, né, para mudar para atender aí o varejo, a nossa intenção, inclusive inicialmente, a gente não pensou no sucesso nosso, a gente pensou em atender aquelas pessoas que estavam questionando e querendo comprar, falando que não tinha. Teve mensagens de pessoas que falavam: olha, eu tenho a minha bebê, eu não consigo comprar, vocês podem me fornecer, mas 20 quilos de cenoura é muito, né? Então, ou seja, a gente olhando todos esses depoimentos, né? É, é, a primeira coisa, o primeiro viés que veio para a gente era: vamos se adaptar para tentar ajudar nesse mundo que está nessa bagunça que se formou. Até porque eu também, como um consumidor, também estava com problema de consumo, né? A gente, todo mundo, né? A gente não sabia se realmente não tinha que ir no supermercado e comprar o supermercado inteiro e levar para casa e estocar. Enfim, todo mundo ficou um pouco perdido. Então, a nossa decisão, ela não foi meramente olhando uma perspectiva de negócio em si, foi realmente, eu diria assim, que foi uma dádiva, né, no meio de tanto problema, mas eu acho que uma das coisas que nos ajudou também a ter um pouco de sucesso foi a questão que a nossa visão inicial não era uma visão financeira, era uma visão de ajudar num momento em que a gente sabia o que ia acontecer, né? O próprio CEAGESP também sofreu, né, vamos dizer assim, de certa forma, aí, um desabastecimento lá, enfim, tudo ficou complicado, né? Então, o resumo é que a gente embarcou nessa questão de atender o varejo a toque de caixa, e desde então aí o sucesso, né, da plataforma aí tem sido muito, muito legal, o crescimento em termos de clientes
também é bem significativo, sabe? Então a gente vem a gente vem numa sequência aí de aprendizado contínuo, né? Porque nós não entendíamos de varejo, né? Nós entendíamos um pouco de atacado, né? E de varejo não. Mas enfim, desafios estão aí para a gente superá-los, né? Tá certo. Bom, Christian, eu gostaria de agradecer muito pela sua entrevista, pelo nosso bate-papo e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Agradeço vocês aí imensamente. Estamos aqui para ajudar e contribuir no que for possível.